Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jailma Sintra e hoje eu vou fazer um evento maravilhoso para vocês, o evento da Mulher Próspera. Para você, mulher que quer ficar próspera. Isso mesmo. Então, vamos lá? Como prosperar? Eu vou ensinar para vocês hoje 3 princípios de prosperidade, 3 declarações poderosas e 3 ações de sucesso. Depois eu vou falar da minha mentoria e vou contar a minha história. Vamos lá? A minha história, como que foi minha infância? Eu tive uma infância muito feliz, mas muito simples. E, tipo assim, meus pais, assim, quase não conversavam comigo. Mas eu sempre quis ser bem-sucedida, sempre quis ter conforto. E assim, a minha infância era muito simples mesmo. Eu lembro que eu ia na casa da minha prima. Ela era rica, bom, eu achava que ela era rica, porque ela tinha um carro, ela morava no centro da cidade. E ela oferecia sorvete, eu amava sorvete. Na minha casa não tinha. E uva. Um dia eu fui no mercado com ela, ela me deu uva. Nossa, eu fiquei assim, maravilhada. E essas coisas assim de bobeira, graças a Deus eu quase não comia. Mas assim, chocolate, eu só comia quando meu primo levava para mim. E agora eu vou contar sobre a herança do meu pai. Meu pai teve uma herança muito grande. Só que ele, assim, ele acabou com tudo que ele tinha. A herança sumiu. Aí, assim, minha mãe, como ela era pespontadeira na época, ganhava muito dinheiro. E ela tinha condição de ter uma vida boa, mas não sabia administrar o dinheiro. Aí, por fim, eles trabalhavam num barzinho, né? Eles tinham um barzinho, meu pai e minha mãe. Depois eles venderam a casa e montaram o mercado. Só que como eles não tinham feito a papelada certinho, eles perderam o mercado. Aí o homem devolveu a casa para eles. Aí depois, teve uma época que a gente teve que morar na casa de parente. A gente morou num quartinho na casa de parente, porque meu pai tinha dinheiro e tinha que construir. Aí ele não tinha condição de pagar aluguel. A gente morou num quartinho na casa de parente. Meu irmão morou em outro lugar, até ele construir lá na Santa Efigênia. Quando a gente foi morar na Santa Efigênia, era um lugar assim, bem simples. Não tinha asfalto, assim, era bem simples mesmo. Depois de muito tempo, colocaram asfalto. E aí depois, a casa era bem simples, depois que meu pai colocou o piso, foi arrumando a casa, mas mesmo assim ficou bem simples. Mas eu sempre tive esse desejo de ser empresária, de montar um negócio, né? E assim, eu ouvia frases sobre o dinheiro. Eu ouvia da minha mãe que ela falava assim, ó, quando eu falava assim, mamãe, eu ia na casa da minha amiga e a minha amiga não tinha assim, com melhores condições, viajava sempre. Eu falava, mamãe, você ganha tanto dinheiro, por que você não tem essas coisas? Ela falava, você nasceu para ser rica, só isso. A gente quase não conversava. Aí aquilo me soava negativo. Eu pensava assim, será que é ruim ser rica? Então, essa frase que eu ouvia sobre dinheiro com a minha mãe. Nossa, você nasceu para ser rica. Então, aquilo me soava como algo negativo. No meu casamento, gente, aí eu casei. Quando eu trabalhei, eu comecei a trabalhar com 11 anos. Dos 11 até os 18, eu dava todo o dinheiro em casa, não ficava com nada para mim. Sempre ajudei em casa. Aí, quando eu casei, meu esposo, na época, ganhava bem, porque hoje eu sou divorciada. Ele ganhava bem. Aí, a gente vivia endividado. Eu não entendia por quê, porque ele ganhava bem. A gente nunca se deu, assim, muito bem com finanças, sempre endividado. E ele ganhando bem. Ele comprava um carro, dava problema, vendia, fazia negócios mal sucedidos e assim por diante. Depois que eu me divorciei, eu não podia ter divorciado por causa do dinheiro, porque a gente tinha muitas dívidas e eu não ganhava bem. Só que assim, chegou num ponto que eu tive que divorciar. Eu tive que correr esse risco. Aí eu fiquei, como o nome dele estava sujo, porque ele abriu o negócio e fechou, faliu.
eu fiquei com muita dívida no meu nome, porque estava tudo no meu nome. Aí ele foi pagando parcelagem e mesmo assim eu continuei com dívida. Aí depois, graças a Deus, eu peguei a aula o ano inteiro, mas mesmo assim não dava para pagar as contas. Eu sempre ficava no vermelho. Aí, todo começo de ano, de 2 a 3 meses, eu ficava sem ganhar dinheiro, porque eu não sou efetiva, professora efetiva, sou contratada. Aí até chegar a minha vez para pegar aula, eu ficava de 2 a 3 meses sem receber. Aí eu ficava mais endividada ainda. Aí quando entrou do Zentena, que eu fiquei de Zentena, quem é professor que está me assistindo aí sabe, coloca aqui eu. E eu quero conhecer vocês, gente. Eu quero que vocês me falem o nome e da cidade que vocês são. Coloca aqui para me estar conhecendo vocês. E quando eu falar alguma pergunta, vocês respondem aqui nos comentários, tá bom? Aí eu fiquei de 200 e falei, e agora? O que eu vou fazer? Quase. A 200 dias sem dar aula. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou abrir um negócio, é minha oportunidade. Só que eu não tinha dinheiro para abrir um negócio. Eu tinha 20 mil no cheque especial. Em 2015, 20 mil era muito dinheiro, né, gente? Hoje é muito dinheiro. Imagina em 2015. Eu tinha 20 mil porque eu emprestava muito meus cartões para minha irmã. Então, o limite cresceu, né? O limite foi grande, foi crescendo. Aí, o que eu fiz? Eu fui pesquisar sobre os negócios, mas não tinha nenhuma experiência de negócios. E estava uma pizzaria no jornal vendendo. Falei assim, eu vou comprar, porque aí essa pizzaria com certeza já tem lucro, né? Aí fui pesquisar, fui ver, ela vendia bastante. Só que assim, ela fazia assim uma pizza muito recheada. Ela fazia uma pizza muito recheada. E assim, tava perdendo muito dinheiro e eu não sabia fazer essas contas. Aí eu anotei tudo a entrada, a saída, tive que pagar contador, tive que contratar funcionário, ele que arrumou o funcionário para mim, porque eu nem sabia fazer pizza. Meu filho saiu do trabalho para me ajudar, quer dizer, o salário a mais. Ele não me dava todo o salário, ele me dava só um pouquinho. Mas o que ele me dava eu já ajudava, eu já não teria mais esse dinheiro. Aí, no primeiro mês, deu 3 mil. Aí, ele vendeu a pizzaria por 36 mil. Aí, eu peguei, dei 18 no cartão em 10 vezes e cheque, né? Ele aceitou cheque. Aí, como deu 3 mil de prejuízo no primeiro mês, eu chamei ele e falei assim: como que eu vou te pagar? Não tenho condição de pagar, porque tá dando prejuízo. Ele falou assim: então eu vou deixar o cheque para daqui a um ano. Depois você paga o cheque, depois você pagar o cartão, né? E ele não queria pegar a pizzaria de volta, eu queria que ele pegasse, porque eu queria desfazer aquele negócio, porque ele mentiu, ele falou que dava 5 mil de lucro, e ele estava no prejuízo, porque o cartão eu paguei pro cara que ele comprou a pizzaria, e eu vi que ele estava devendo vários fornecedores que eu paguei. Eu acho que eu paguei alguns, não me lembro muito bem. Mas aí, o que aconteceu? 10 meses eu rendei, porque só estava cada vez que passava, dava mais prejuízo, aluguel, funcionário. Os funcionários não davam certo, eu tinha que fazer acerto. Complicado funcionário, gente, muito complicado. Aí o que eu fiz? Eu arrendei, a mulher também me deu prejuízo, né? Eu entrei na justiça também. Aí depois eu perdi o carro, porque ele armou uma cilada para mim, para pegar meu carro. E eu entrei em depressão severa. Aí eu não dei mais aula, porque meu nome sujou. Todo o meu salário do especial ia no especial e eu não conseguia nem pegar o dinheiro do de professor. Então eu falei, eu não vou dar aula, vou ficar em casa. E nessa época eu já queria trabalhar no digital. Aí eu aproveitei para trabalhar no digital. Aí eu vendia meus perfuminhos e eu vivia com muito pouquinho, com o dinheiro da pensão que eu recebia dos meus filhos, porque eu já estava divorciada. Aí eu já falei que eu entrei em depressão, vontade de morrer, só que eu não pedia ajuda. Eu só orava a Deus, buscava a Deus e Deus, graças a Deus, me confortava. Aí eu falei, gente, eu não posso ficar na situação a vida inteira, eu tenho que sair da situação. O que eu vou fazer? E eu tinha um livro lá na minha casa, que é O Segredo da Mente Milionária. Eu falei, eu vou ler esse livro. Gente, eu gostei tanto desse livro, o que eu fiz? Eu peguei um caderno e comecei a anotar. Anotei os arquivos de interesse, os princípios e as declarações. Eu falei, eu vou fazer o que esse moço fala. E eu vou ensinar hoje para vocês 3 princípios, 3 ações. 3 princípios, 3 ações. Eu vou ensinar para vocês. E 3 declarações. Só que tem muito mais, tem 17 arquivos de riqueza. Depois eu deixo aqui o livro, se vocês quiserem comprar, para vocês estar comprando o link, tá bom?
Aí foi o que me salvou. Por quê? Eu vou ensinar essa técnica de juntar o dinheiro, de separar o dinheiro. Aí eu consegui juntar R$ 10.000 para uma pessoa que estava endividada, nome sujo. O meu nome ficou sujo com muito dinheiro. Consegui juntar os 10 mil. Aí depois eu fui comprando tudo à vista, sofá, geladeira, aquelas mais chiques, reformei minha cozinha, comprei guarda-roupa, renovei os meus móveis, quase todos. Depois desses 10 mil, eu fiz uma mentoria muito cara. E depois eu comprei o meu carro à vista. Comprei uma moto financiada, quitei a moto e comprei o carro à vista. Nunca tinha comprado nada à vista, gente. Era tudo cartão, cheque especial, tudo. Então foi onde que eu tive, comecei a ter a minha prosperidade. Aí depois eu tive uma quedinha, né? Voltei a ficar endividada e depois eu tive a prosperidade de novo. E as minhas conquistas? O que eu prezo muito é a intimidade com Deus. Eu quero ter muita intimidade com Deus, então, eu tenho mais intimidade com Deus porque eu oro mais, oro de joelho, faço jejum, minha saúde melhorou, graças a Deus, tenho paz financeira. Eu quero comprar à vista, porque antes eu não conseguia comprar à vista, agora eu compro à vista. Eu consegui a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, comprar os meus cursos dos sonhos e mentorias caríssimas. Isso foi as minhas conquistas. A casa dos sonhos, gente, eu comprei agora em dezembro de 2025. Eu vendi meu apartamento, só que o meu apartamento tinha um cômodo junto com o meu ex, então eu não queria ficar. Eu achei que isso não poderia. Aí eu vendi, só que era muito barato. E como eu tinha algumas dívidas para pagar, eu paguei as dívidas e sobrou pouco. E eu estava estudando leilão faz um ano. E eu comprei no leilão com 80, acho que é 80 ou 83% de desconto essa casa. E essa casa de 354 mil, eu comprei por 63 mil. Eu dei 3.200 de oferta para pagar 600 e pouquinho por mês. E a casa dos sonhos, gente, é um sobradinho na praia. É o que eu sempre quis, e Deus realizou, louvado seja Deus. E o carro foi o mais que eu pedi também. Eu queria uma HB20, porque eu perdi o meu carro, bateu, deu perca total, mas eu recebi dinheiro do seguro. E eu comprei esse carro. Esse carro é mais que eu pedi, HB20, banco de couro automático, muito bom, tá? Agora a gente vai começar a falar sobre 3 princípios. O que é importante para você prosperar? Primeiro, você tem que ter um bom ambiente. Eu vou explicar o que seria esse ambiente. Você tem que reconhecer se você é uma vítima. Eu vou explicar o que é vitimização. E sobre o dinheiro, formas de você controlar e administrar o teu dinheiro, tá bom? O que é o ambiente, gente? O ambiente é o lugar que a gente vive, é um lugar que a gente está inserido. A gente não consegue mudar se a gente estiver num ambiente de pobreza, de pessoas que falam mal, que reclamam. Você tem que analisar a sua vida por completo. Você é uma pessoa que reclama ou você é uma pessoa grata? Você é uma pessoa que fala mal dos outros? Então a gente tem que mudar esse ambiente. A gente convive com pessoas assim, a gente é a média das 5 pessoas que a gente vive. Isso é comprovado, tá? Então, se a gente vive num ambiente e que você vai falar assim para a pessoa, nossa, eu eu quero abrir um negócio. A pessoa fala, você não vai conseguir não. Ah, eu vou trabalhar na internet. Ih, é tudo furada, é isso. As pessoas enganam as pessoas, não dá certo não. Se você vive nesse ambiente, você tem que se blindar desse ambiente. O ambiente, gente, é muito importante para a gente crescer. Sem esse ambiente, a gente não consegue crescer. Então, ó, você não cresce por acaso. Você cresce pelo ambiente que escolhe frequentar. Se você está num ambiente ruim, você tem que mudar esse ambiente. Se você não consegue sair desse ambiente agora, você tem que mudar a tua mente, assistir pessoas de Deus, pregações sobre finanças. Você tem que assistir alguma coisa para você estar crescendo, para você focar naquilo. O ambiente certo não é luxo, é estratégia para prosperar mais rápido. Quando você muda o ambiente, sua mente expande e a prosperidade encontra espaço para entrar. Nenhuma semente prospera em solo errado, pessoas também não. Estar cercado de quem acredita, cresce e age muda completamente seu nível financeiro. Então é isso que a gente tem que ter. A gente tem que mudar o nosso ambiente. Se você
mora numa casa assim, que é bem simples, que você gostaria de morar numa casa bem bonita, comece a ver imagens daquela casa bonita. Comece a ver imagens do carro que você quer. Comece a ver imagens das viagens que você quer. Eu fiz meu quadro de sonhos. Eu já tirei lá minha casa de sonhos e meu carro de sonhos. Agora tem outras coisas que eu quero conquistar que já está lá, que eu ainda estou conquistando. Viagens para a praia, viajar mais. A viagem para a praia também eu consegui, mas eu quero em outro lugar agora, tá? Então vocês entenderam o que é um ambiente? Coloca aqui nos comentários. Agora a gente vai falar um princípio, o primeiro princípio da prosperidade. Opte por maneiras de pensar favoráveis à sua felicidade e sucesso e deixe as formas negativas. O que seria essa forma negativa? Seria você... Tudo que é negativo, você tem que começar a escrever a partir de hoje. Tudo que é negativo, você tem que escrever para você deixar. Quando você começar a pensar negativo, o que você faz? Tem que deixar de lado. Você pode passar a mão no pescoço assim, cortar, falar assim, isso aqui está destruindo a minha vida financeira, eu não quero mais, eu quero pensar positivo. Então você tem que pensar coisas positivas para você ser feliz, para você ter sucesso, certo? Não existe vítimas prósperas. O que seria ser uma vítima? Vitimização é você dar culpa a alguém pelo que você está vivendo. Ah, é o governo, é porque eu ganho pouco, ah, é porque eu estou no trabalho errado, ah, eu não gosto desse trabalho, a culpa é da minha família que não me ajuda. Às vezes você cuidou do seu pai e da sua mãe sozinho, ah, é porque eu cuidei da minha mãe e meu pai, eu não consegui construir a minha vida. Tudo bem que você passou por tudo isso, mas se você continuar assim, você não vai conseguir crescer. Então você tem que parar de ser vítima, de culpar os outros, pelo que você é. Então você tem que ter uma responsabilidade total. Você tem que decidir. Você tem que decidir crescer, aprender, mudar. Você tem que dar um basta na sua situação a partir de agora. Basta, eu não quero viver mais assim. Eu fui uma vítima, mas não quero ser mais. Vocês entenderam que é ser vítima? É culpar os outros pela sua situação. Culpar os outros não vai resolver o teu problema, certo? Então você tem que ter uma autorresponsabilidade financeira, uma identidade próspera. A partir de hoje, eu tenho a mente próspera. A partir de hoje, eu tenho uma mente abundante, porque Jesus veio nos dar vida e vida com abundância, certo? Terceiro, gente, o dinheiro não muda ninguém. Ele apenas revela e amplia a pessoa que você sempre foi. É onde a atenção está que a energia flui, o resultado aparece. Então, você pensa assim, ó. Ah, eu não vou ter dinheiro, porque quem tem dinheiro... Tipo assim, ó, se você ganhar na loteria hoje, um exemplo. O que você faria? Você acha que você mudaria a sua personalidade? Porque tem pessoas que não prosperam porque acham que as pessoas ricas são desonestas, são ruins, são snob. Tem pessoas assim? Tem, mas a maioria não. A gente tem essa crença limitante porque a gente assiste novela, a gente assiste filmes, séries, em que as pessoas ricas são ruins. Elas mandam matar, elas fazem o mal, elas são snob, elas humilham. Aí a gente criou essa crença que pessoas ricas são ruins. Então, se eu não quero ser ruim, eu não vou ser rica, certo? Então, essa crença está arraigada na nossa mente que a gente tem que mudar. Você não muda, o dinheiro não muda ninguém. Se você é bom, se você tem dinheiro, você vai ser mais bom ainda. Se você é ruim, você vai ser mais ruim ainda. O dinheiro apenas intensifica aquilo que você já é. Você entendeu? Ele não muda você. Ele não muda a tua bondade, o teu amor, a tua alegria. Você pode ter dinheiro para ajudar as pessoas, para comprar casa para as pessoas, imagina. Ter tanto dinheiro que você pode comprar casa para as pessoas que precisam, dar alimento para as pessoas. Isso é meu sonho, gente. Abençoe aquilo que você quer. O que você quer? Aqui eu coloquei os meus sonhos, né? Os meus sonhos que eu já conquistei, mas tem muito mais. Mas você pode colocar os seus sonhos, fazer o quadro dos sonhos. Paz financeira, quem não quer ter paz financeira, não tem que se preocupar com boleto,
tem que preocupar com dívida, não tem que dormir, preocupado e ansioso, que não tem trabalho. Eu já fiquei assim, eu fiquei com insônia, ansiedade, depressão por causa de dinheiro, preocupada, todo começo de ano. Nossa, eu não vou conseguir dar, não vou conseguir pagar, ficava ansiosa, ficava desesperada, porque às vezes eu não gostava do trabalho. Paz financeira é a coisa mais gostosa e linda. A casa na praia dos meus sonhos e o carro dos meus sonhos. Não é essa casa nem esse carro, tá, gente? É o meu. Eu coloquei só uma imagem ilustrativa. Mas coloque, comece a visualizar aquilo que você quer, certo? Agora a gente vai falar sobre 3 declarações para vocês prosperar. O que é declarações? Declarar não é dizer que algo é real, e sim que temos a intenção de fazer ou de ser alguma coisa. Tipo assim, você quer muito a casa dos sonhos. Você declara que aquela casa já é sua, não é uma coisa que é real, mas é uma coisa que você quer para o futuro. A palavra de Deus fala sobre a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, eu quero muito aquilo, ainda não consegui. Eu declaro que aquilo lá já é meu. Você quer, tipo assim, ter um trabalho na internet e ganhar muito dinheiro. Você já declara que aquilo já é seu, que você vai ter muito cliente, que as pessoas vão gostar, que você vai dar o seu melhor, que você vai fazer a melhor palestra. Ou se você quiser trabalhar na internet e aparecer, que você vai ser, se você quiser vender seu serviço, que você vai ser o melhor prestador de serviço. Começa a declarar coisas boas a respeito de você. Eu tenho uma mente próspera. Fala todos os dias. Eu tenho uma mente próspera e abundante. Eu tenho uma mente próspera, tá? Ó, a primeira declaração. As coisas que eu ouvi sobre dinheiro não são verdadeiras. Opto por novas formas de pensar para a minha felicidade e o meu sucesso. Então, tudo que eu ouvi sobre dinheiro, gente, a maioria não é verdadeiro. Então, agora eu quero conhecer, eu quero estudar para mim ter novas declarações e novas visões a respeito do dinheiro. Eu me liberto das minhas experiências passadas, negativas, com dinheiro e crio um futuro novo e próspero. Então, você tem que se libertar de todas as suas experiências negativas com respeito a dinheiro. Coloca aqui as experiências negativas que você teve a respeito do dinheiro. Eu penso grande, quero ajudar milhares de pessoas. Eu tenho uma mente próspera. Gente, nós temos que pensar grande. Pensar grande, pensar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então, vamos pensar grande. Quanto você quer ganhar? O que você quer ter? Quantas pessoas você quer ajudar? Coloca aqui nos comentários, quero estar te conhecendo. Agora, ações. Não adianta a gente declarar e conhecer se a gente não agir. Nós temos que agir. Então, eu vou mostrar para vocês o que vocês têm que começar a fazer para começar a mudar a realidade de vocês financeira. Tá? Passo para a mudança. Conscientização, entendimento e dissociação. O que seria essa conscientização? Essa conscientização, gente, seria: você não consegue mudar aquilo que você não sabe. Então, você tem que se conscientizar daquilo, da maneira que você vive, daquilo que você é, você tem uma consciência. Então, você tem que saber o que precisa ser mudado. Você tem que se conscientizar. Depois você vai ter um entendimento daquilo para você mudar e dissociar todas as crenças limitantes, tudo que você ouviu sobre dinheiro, não vai fazer mais parte de você. Você vai criar uma nova realidade, tá bom? A primeira ação que você vai fazer, pense as frases que você ouvia de criança. Você vai pensar e escrever. Se você quiser escrever agora aqui nos comentários, ficarei muito feliz em ver a tua resposta. O que você ouvia a respeito do dinheiro quando você era criança? Pense nos hábitos dos seus pais, nos hábitos de ser dos seus pais. Como seus pais agem em relação ao dinheiro? Ele gasta muito, vive endividado? Ele é mão de vaca, segura muito? Então, você tem que pensar se você é uma pessoa igual ao seu pai ou se você é o oposto deles. Tipo assim, seu pai é mão de vaca, aí quando você ganha seu dinheiro, você quer gastar tudo. Por quê? Porque você está querendo ser o oposto do seu pai. E a gente não pode gastar tudo, a gente tem que gastar com moderação. Então, tem uma reserva, a gente tem que investir. Então, pensa e escreve. Escreve aí com você. Se você quiser deixar nos comentários,
Ficarei muito feliz em ver, tá? A segunda, você vai escrever por que é importante enriquecer. Se você fosse rico hoje, o que você faria? Por que é importante para você? Para mim, é dar uma condição melhor para minha família, poder viajar, não precisar se preocupar com dinheiro, poder ajudar as pessoas necessitadas, ajudar a obra de Deus crescer. Para mim, isso é muito importante. Agora, não vou falar da terceira ação, é que eu mais gosto. A divisão do dinheiro, o método próspero. Como que a gente faz para começar a agir dessa maneira? Ó, eu vou falar que eu comecei a fazer isso com os envelopes, tá? Ó, depois esse. Você tá vendo da cor diferente? Aí eu escrevo aqui, gente. Cada um de uma cor diferente. Ó, tá vendo? Esses envelopes aqui, eu comecei a juntar o meu dinheirinho. Eu vou mostrar para vocês. Por quê? Porque a gente tem que viver com metade do salário que a gente ganha. Você consegue viver com metade do seu salário? É o certo. Aí o Tim Harvard falou pra gente fazer assim e fazer a divisão do dinheiro da maneira que tá aqui. Você consegue? Coloca nos comentários aqui. Não, né? Eu também não consegui, porque na época que eu li esse livro, eu estava endividada, com depressão, eu não aguentava mais viver aquela situação. Aí o que eu fiz? Eu fiz o que ele falou. Eu comecei com R$ 1. R$ 1 você tem? Eu acho que R$ 1 você tem, não tem? Tenho certeza que tem. R$ 1. Aí eu comecei a fazer isso. Eu peguei R$ 1 e juntei 50% para as necessidades básicas. O que seria 50%? Vamos supor que você recebe um salário de 3 mil, 1.500. Teria que viver com 1.500 e juntar 1.500. Mas eu comecei com R$ 1. Você pode começar com R$ 1 também. 50% de R$ 1, 50 centavos. Necessidades básicas. Necessidades básicas é tudo que eu preciso, por exemplo, pagar aluguel, água, luz, comer. Tudo está incluído nas necessidades básicas. Aí 10% para doação. Doação é muito importante a gente doar. Eu, como sou evangélica, eu dou o dízimo 10%. Mas você que não tem uma igreja para doar, doa para as pessoas que necessitam, 10%. 10% é para poupança a longo prazo. Desses 10%, todos os 10% vai dar 10 centavos. Eu fiz assim, ó, eu coloquei no envelope 50 centavos para necessidade básica e 10 centavos em cada um disso que eu vou falar agora, tá? Poupança a longo prazo. O que seria essa poupança? Você tem que ter uma reserva financeira para aquelas necessidades urgentes. Alguma coisa que quebra, um carro que quebra, um liquidificador, alguma coisa que você precisa ter aquela reserva, os 10%, tá? 10% para liberdade financeira. O que seria essa liberdade financeira? É um dinheiro que você vai se aposentar. Você nunca vai mexer nele. Você só vai mexer quando você for investir. Você começa a investir, você pode tesouro direto, você pode pesquisar ações, várias coisas para você investir. Mas você não vai tirar até você se aposentar, ganhar o dinheirinho todo mês através daquele investimento. Eu comprei minha casa, essa é para me morar, mas eu quero comprar várias casas para me alugar. Aí vou ter uma liberdade financeira, que eu vou receber todo mês um dinheiro sem trabalhar. Essa é a renda passiva que a gente fala. Então, é para você construir esses 10% todo mês para liberdade financeira. 10% é instrução financeira. Você tem que instruir, você tem que fazer curso de finanças, você tem que fazer curso de autoconhecimento para você se conhecer, onde que você está errando, o que você tem que mudar. 10%. 10% gente para diversão. Por quê? Porque a gente já sofre para juntar, não é? Não é um sofrimento assim pra gente juntar, porque a gente quer gastar tudo. Então, a gente tem que divertir. Aí você vai colocar os 10 centavos no envelope. Gente, isso é poderoso. Eu fiz esses envelopes aqui, ó. É poderoso. Eu consegui juntar depois de não sei quanto tempo, não sei o tempo, R$ 10.000. Eu nunca tinha juntado dinheiro, nunca. E através desses envelopes eu juntei. Agora, o que eu faço? Agora eu tenho meus investimentos, né? Compro criptomoedas, tenho tesouro direto, ainda estou estudando mais sobre investimentos. Mas o que eu quero investir mais é em imóveis. Já comprei o primeiro na venda direta, do leilão da venda direta. Eu quero investir mais nisso, tá? E a diversão. O que é 10%? Vamos supor que você ganha 3 mil. 10% é R$ 300. Você pega e gasta em alguma coisa que você se sinta rico. No restaurante chique, num hotel, alguma coisa. Você tem que gastar tudo. Não pode deixar de gastar. E o pote é a liberdade financeira, ó. Eu tenho esse potinho aqui, ó.
que todo dia você tem que pegar e juntar um dinheirinho. Se você não tem muito dinheiro, junta 10 centavos, 5 centavos todo dia, aí conforme você vai fazendo isso, vai aumentando os valores, tá? Você pode colocar dinheiro também. Vocês entenderam, gente? Deixe aqui nos comentários. Quem vai fazer? A partir de hoje eu tenho uma mente próspera. Eu vou ser uma investidora. Porque se você começar a fazer isso, a sua mente vai falar assim, eu sou uma investidora, não sou endividada mais. Se você acreditar nisso e falar todos os dias, eu sou próspera, você vai conseguir. Agora eu vou falar sobre a minha mentoria Mulher Próspera. Como que vai ser essa mentoria? Essa mentoria tem um curso da Mente Próspera de 21 dias, que todos os dias tem tarefas para vocês fazerem. E nesse curso, toda semana, eu vou dar uma mentoria para estar vendo se você está conseguindo, para ver as suas dificuldades. Toda semana vai ter isso, tá? Em 21 dias. E depois vai ter a mentoria de grupo de 15 em 15 dias. O acesso vai ser por um ano. Essa mentoria em grupo, o que nós vamos estar fazendo? Eu vou dar sessões de coach para vocês e vou estar trazendo novos temas e vou estar fazendo um diagnóstico com vocês para ver se vocês estão melhorando, o que vocês estão fazendo, as dificuldades de vocês. Eu vou estar acompanhando vocês durante um ano. E o bônus vai ser as 10 primeiras que se inscrever, eu vou dar uma mentoria individual. Eu vou estar acompanhando neste ano individualmente vocês, não em grupo. As outras são em grupo, que é muito importante também, tá? E quanto que vale tudo isso, gente? Você tem uma mentoria por um ano, um acompanhamento em grupo por um ano. Quanto você acha que vale? Coloca aí nos comentários. Quanto que você pagaria por essa mentoria neste nível para você mudar a sua vida financeira? Para você deixar de ser endividado e ser investidor, para você mudar a sua mente e programar? Ó, de 4.997, 4 mil ainda tá pouco, viu, gente? Por apenas 12 vezes de R$ 103,11. R$ 103. O que é R$ 103 por mês para você mudar de vida, gente? Lembra os 10% que você tem que investir nesse autoconhecimento? Dá R$ 3 e pouquinho por dia. O que você faz com isso, gente? R$ 100 a gente compra um lanche, R$ 100 a gente vai no mercado, não dá para comprar quase nada. Você vai investir em você a partir de hoje, porque você quer mudar a sua mente, a sua vida, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no meu canal, tá? E eu vou deixar aqui o link do curso para você se inscrever a partir de hoje. Vai ser por tempo limitado, gente. Eu abri as vagas ontem e vai ficar até dia 29. Tá? Aí no dia 30, eu vou dar a minha primeira sessão com vocês para estar conhecendo vocês e explicando melhor como que vai funcionar, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.